Só que não foi o único caso, a gente já falou de situações parecidas na nossa região, em outros cantos do estado, em outros cantos do país, não só com crianças, mas com pessoas que têm algum tipo de dificuldade de locomoção, com idosos. Isso é muito preocupante. Você já percebeu que quando você muda qualquer situação do seu dia a dia, da tua rotina, em geral você esquece de alguma outra coisa que em geral é automático na tua vida? Pode acontecer com qualquer um de nós, estamos sujeitos a isso, somos humanos, né? Estamos sujeitos a falhas. Até as máquinas param, erram de vez em quando, quanto mais nós. Por isso que eu estou fazendo esse comentário com vocês, porque nesta época de fim de ano, quando muitas vezes a rotina da gente é afetada, não é verdade? A rotina da gente é alterada, é importante a gente ter cuidado, tá bom? Ter cuidado demais. É por isso que a gente convidou aqui uma especialista aqui no nosso jornal, aqui no Balanço Geral, para falar um pouquinho sobre o caso, porque é importante a gente entender o que acontece nesse momento, porque é basicamente isso, né? Você faz aquele caminho todos os dias, você conhece todos os semáforos, todas as lombadas, né? Todas as situações pelo meio do caminho, mas quando você muda qualquer situação da tua vida, é isso que acontece, a gente está sujeito, né, a quebrar, a errar, inclusive nesse período de férias, né, nesses eventos sociais, a gente tem esse hábito de levar, trazer crianças, redobrar a atenção para evitar os casos de esquecimento dos nossos pequenos dentro do carro, tá? A principal orientação que a gente faz nesse momento, a orientação inclusive dos especialistas, é que os pais estejam sempre atentos aos filhos, especialmente no caso dos bebês e crianças pequenas, sejam especialmente cuidados quando a gente mudar qualquer situação da nossa rotina, né? E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com uma especialista que está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre esse caso. Nós convidamos a psicóloga Patrícia Mello, a gente já ouviu a senhora em outras oportunidades, a senhora super sempre muito sensata, né? Eu queria inclusive que você falasse sobre essa situação que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero dar os meus cumprimentos a toda a família dessa tragédia que essa família está vivendo, e é um grande impacto para todos nós na sociedade, porque nós sofremos junto, analisando todas as particularidades que essa criança pode estar vivendo e que viveu dentro desse carro. Se nós analisarmos bem, o que pôde acontecer dentro do carro, foram 4 horas que a criança ficou dentro do carro, mas rapidamente ela já estava ficando sem ar, e eu acredito e espero que ela não tenha sofrido tanto com essa despedida que ela fez nessa vida. Então eu posso também dizer exatamente isso. Quando nós estamos lidando com a criança nas escolas, nós percebemos um déficit de atenção. E eu gostaria de falar que num caso desse, nós poderíamos falar sobre vários aspectos. E a atenção é um deles. É um aspecto que, quando a pessoa tem um déficit de atenção, ela vai tê-lo pela vida toda. Então, nós temos que ver as dicas e os sinais que cada um de nós temos em relação à nossa atenção. E justamente quem tem um problema de atenção, no final de ano, por várias situações que nós estamos vivendo, uma sobrecarga no trabalho, a gente tem que estar vendo isso também, e quanto de nós temos que suportar uma carga de trabalho e de atividades, e também tendo um déficit de atenção, pode ocasionar uma situação como essa. Nós temos que rever a rotina que nós temos de cada um de nós. Essa rotina tem que ser quebrada, eventualmente, para que nós possamos, então, ver novos espaços, verificar novos comportamentos, numa situação onde há uma quebra de rotina, para que a gente tenha cuidados. Os cuidados também quando a gente leva uma criança, colocá-la no meio do banco de trás, para que o retrovisor também possa vê-la eventualmente. E também a família está ajudando quem tem essa rotina tão assídua, né? Para que todos possam cuidar um do outro. Realmente foi uma fatalidade, uma situação onde todos nós estamos sentindo, sintam-se assim acarinhados por todos nós. Então eu posso dizer,
é uma fatalidade. Esse pai já está se sentindo condenado e vai levar isso por uma vida toda. E essa mãe, e essa família, e todos nós estamos comovidos com essa situação. É uma situação muito difícil, mas que nos dá dica de como que nós temos que nos comportar em cada situação e a atenção que nós temos que ter na nossa vida. Eu estava lendo o boletim de ocorrência, a Larissa relatou boa parte dele, né, mas pelo que a gente entendeu ali no relato policial, o carro da mãe foi para fazer uma lavagem, o que acontece em qualquer casa, não é verdade? E aí essa rotina foi mudada, ele levou um filho e uma sobrinha também para a escola. Essa criança estava no bebê conforto ali, deveria ter sido encaminhada para a creche também. Mas no meio do caminho, do trajeto, essa criança adormeceu, né? É o que a gente imagina e que o pai relatou. E no silêncio do carro, eu imagino que era uma situação na qual ele estava habituado de deixar a filha ir para o trabalho na sequência, naquele silêncio. Muitas vezes a gente concentrado, planejando o dia da gente, como não era um hábito, acabou esquecendo. O nosso cérebro pode falhar dessa forma? Sim, nós temos vários profissionais, as neuropsicólogas, que fazem esse tipo de teste para verificar se a pessoa tem algum problema neurológico, que os neurologistas vão estar fazendo o diagnóstico concreto, real, do que cada pessoa pode ter. Mas, mesmo tendo uma situação normal, num ápice de uma vida muito agitada, nós temos sim essa dificuldade, não chega a ser um déficit, mas uma dificuldade de atenção, dependendo do acúmulo de atividades que a gente vem tendo como responsabilidades. E a gente está com a vida cada vez mais corrida, né? Sim, nós estamos num momento de informatização, de globalização, das coisas muito rápidas. Ao mesmo tempo que nós estamos dirigindo, a gente está acontecendo as coisas do lado, a gente fica com um acúmulo de informações e ele mecanicamente tirou o corpo e foi embora e não olhou aquilo que estava acontecendo, que era novo para ele. Eu me lembro que uma vez eu conversando com um especialista, e me desculpe citar outro especialista, mas eu quero ver se a senhora concorda com isso ou não, porque eu comentei com ele o seguinte: olha, eu tenho um hábito, eu sempre esqueço isso, esqueço aquilo. Ele falou assim: é importante no dia a dia da gente, a gente mudar rotinas, né? Buscar, eu estou acostumado a ir por esse trajeto, faça um trajeto alternativo, intercale a sua ida, a sua volta para casa, né? Mesmo dentro de casa, mude os hábitos. Se você entra pela porta da frente, entra pela porta do fundo. Se você não lava a louça, comece a lavar, crie situações diferenciadas na sua vida para você exercitar o seu cérebro ao ponto de não ser pego pela falha. Isso realmente funciona? Sim, é extremamente importante. Às vezes até escrever com as mãos diferentes, faz com que a gente exercite essa condição cerebral. É importante, sim, mudar o hábito, mudar os ares, até para a autoestima, para a gente se entender o quanto que é importante essa vida. São vários profissionais. Nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, o psicólogo trabalhando as questões emocionais, o neuropsicólogo trabalhando a avaliação, o neurologista, o geriatra, que a gente tem que buscar sempre. A consulta médica é muito importante. Mas, acima de tudo, a família. A família que a gente tem que estar morando junto e conversando e mudando esses hábitos, sim. Queria agradecer. A gente gostaria tanto que a senhora viesse numa outra conversa, num outro papo, mas as tragédias estão, infelizmente, à espera de uma falha para acontecer, né? E são assim que elas são registradas, lamentavelmente. Mas é bom e esclarecedor a sua participação, até para que outras pessoas entendam e que a gente comece a monitorar e buscar mecanismos para evitar não só algo nessa magnitude, nessa gravidade, que a gente não quer de forma nenhuma, mas situações mais corriqueiras, né? Um simples esquecimento pode gerar algo grave, mas também um aborrecimento que pode estragar o nosso dia, né? Sim, eu que agradeço. Eu espero que realmente todos nós dessa comunidade possamos, então, estar acolhidos nessa tragédia que foi esse acontecimento. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom?